Segundo dados da Organização das Nações Unidas, uma em cada 3 mulheres sofre violência física ou sexual. Uma em cada 3 mulheres no mundo sofre violência física ou sexual. Esses dados são fonte da Organização Mundial das Nações Unidas. São 4 tipos de violência que a mulher sofre: sexual, psicológica, patrimonial ou moral. O Brasil está em 5º lugar, onde mais mata mulheres no mundo, segundo a Organização da Saúde. Está sendo realizada em Campinas uma caminhada contra a violência à mulher. Sairá do Parque Taquaral. A Lei Maria da Penha existe para você denunciar. Não fique calada. A lei é completamente segura para você, mulher. Toda mulher tem direito a ter direito. Dados comprovam que essa violência acontece dentro de casa. A questão cultural da sociedade machista e conservadora, com isso os tempos estão mudando. Não existe mais isso. Você tem que denunciar. Não fique calada, não sofra sozinha. A Lei Maria da Penha existe para te ajudar, para te auxiliar. Para diminuir esses dados tristes, devemos trabalhar na prevenção, com educação e mais informação. Precisamos conscientizar a nossa família. A gente começa com a conscientização dentro de casa, com o pai, com a mãe, com o irmão, com a irmã. As denúncias podem ser feitas através do telefone 180. Ligue e não se esconda, não tenha medo. A Lei da Maria da Penha está ali para te ajudar. Para diminuir esses tristes índices, devemos trabalhar a educação, prevenção e repressão. Agressão não é carinho. Insulto não é elogio. Violência contra a mulher, não perdoe, denuncie. Para mais informações, acesse www.cemu.gov.br. Estamos aqui hoje com uma pessoa que aceitou o nosso convite em falar sobre essa violência sexual que ela sofreu na fase de criança, uma fase muito triste da vida dela. Cris, quanto tempo você conviveu com essas agressões no seu passado? Então, eu casei com 13 anos de idade e convivi com ele por 16 anos. E dentro desses 16 anos eu posso dizer que sempre teve vários tipos de agressões. Físicas, psíquicas, né? Agressão com os filhos, agressão comigo. E foram vários tipos, né? Fui espancada, fui ameaçada. Levei facada, né, violência sexual, então foi mais ou menos isso, uns 16 anos de violência. Mas ele, além disso, ele te agrediu moralmente, psicologicamente? Bastante. E como que eram essas agressões? Então, ele usava muito o fato de eu ter os filhos dele, né? Então, se eu largasse ele, ele tomava as crianças de mim, e isso perturbou muito minha cabeça, né? Então, eu acabei passando todo esse tempo com ele, para não perder os meus filhos. Você havia dito que você sofreu agressão quando era criança. Você chegou a sofrer? Então, eu casei com ele, eu tinha 13 anos de idade, né? Entendi. Então a minha mãe, eu achei que era quando era criança. Não, aí já é uma outra história. É outra história, mas você sofreu quando criança? Sofri sim. Então tá certo quando você me contou antes da entrevista. Eu comecei a sofrer violência desde pequena mesmo, né? Minha mãe, ela teve vários maridos. Né? Então cada um tinha um perfil diferente. Mas era violência sexual também? O último marido dela, sim. Tanto que eu saí de casa por causa disso, porque eu agredi ele de volta e aí ela me colocou para fora de casa porque disse que eu era mentirosa e estava tentando destruir o casamento dela. Entendi. Você chegou a denunciar essas agressões por parte do companheiro da sua mãe e do seu ex-companheiro, seu ex-marido? Então, quanto ao companheiro da minha mãe, não, porque eu era muito pequena, naquela época a informação era muito pouca, né? A gente tinha muito pouca informação, não tinha todas essas leis que tem hoje, Maria da Penha, Maria não sei do que e tal, né? Quanto ao meu marido, sim, eu denunciei ele 2 ou 3 vezes. A polícia vinha em casa, conversava com ele, levava as armas, facão, essas coisas que ele estava usando e nada resolvia, né? Ia embora e ele continuava fazendo as mesmas coisas. Ele bebia muito, né? Eu não tinha nada dentro de casa, tudo ele quebrava, né? E, que nem eu digo, a informação naquela época lá era muito pouca, né? A gente não tinha. Naquela época lá, o policial mesmo chegou a falar pra mim, mas ele é seu marido, ele tem direito sobre você.
Entendeu? Então, se ele é seu marido, ele tem certos direitos. Então, quer dizer, ele podia me bater porque ele era meu marido. É completamente errado. Entendeu? Não tem esse direito, não. E o que causou hoje para você esse efeito dessas agressões, tanto quando você tinha 13 anos, quanto o seu ex-marido? Então, hoje em dia, eu já superei bem isso. Falando sobre o que o policial disse antigamente para você, você acha que ele tem mesmo esse direito de mandar na sua vida? O homem tem esse direito de só porque casou com a pessoa, ele tem total direito e manda em tudo que ele acha que tem que mandar na mulher, no caso. Você concorda com essa afirmação? Não, eu não concordo com essa afirmação. Eu acho que ninguém é dono de ninguém. Entendeu? Eu acho que quando a gente casa, a gente forma uma dupla, a gente vira um conjunto. Ninguém é dono de ninguém, nem ele tem direito sobre ela, nem ela sobre ele. Tem que ter uma cumplicidade, tem que ter o amor, entendeu? Tem que ter esse tipo de coisa. Agora, esse negócio de ser dono um do outro, isso nunca existiu e nunca vai existir. Ele teria que, então, fazer uma consciência, né? Com família, pais, irmãos, como eu já havia dito, para que isso não ocorra dentro de casa mais tipo de violência, né? Exatamente. Mas, Cris, você acha que essas agressões estão relacionadas a drogas, álcool ou é da pessoa mesmo? Eu creio que a pessoa ela já tem essa violência dentro dela. O álcool ou a droga, ele só estimula ela a colocar isso para fora. Entendi. Porque eu sofri agressões com ele bêbado e eu sofri agressões com ele não bêbado. Então eu creio que é da pessoa mesmo, sabe? Como é que eu posso dizer? A posse, ele acha que ele é teu. Então eu posso fazer bem o que eu bem entender, entendeu? E qual é a mensagem que você tem para deixar para as mulheres que ainda não têm a coragem de denunciar e sofre calada? Então, o que eu posso dizer, é difícil. É difícil falar sobre isso, é muito difícil falar sobre isso. Às vezes, a maioria das mulheres, elas sofrem esse tipo de agressão caladas, não por elas, pelos filhos dela. Porque os filhos vão saber coisas que, na maioria das vezes, eles não sabem, que o pai é violento, eles vão perder a casa, eles vão perder o conforto, né? Eu passei todo esse tempo casada por causa disso, para não tirar os meus filhos da casa deles, entendeu? Né? Mas eu digo assim, não se prenda a isso. Hoje em dia não é mais do jeito que era na minha época, entendeu? Hoje em dia tem toda uma estrutura, né? Tem ajuda, então não se prendam a isso. Se você está sofrendo esse tipo de violência, denuncia, corre atrás. É complicado, às vezes você vai ter que denunciar 4, 5 vezes para ser ouvida, mas corre atrás, não deixa ficar assim não, porque quanto mais as mulheres aceitam isso, mais os homens acham que são donos. Legal. Cris, essas violências que você sofreu influenciou na sua escolha de vida hoje? Não. Eu sempre tive, desde pequena, essa opção, entendeu? Mas as coisas da vida acabou fazendo eu me casar com ele, que é uma outra história e tal, mas isso não influenciou, entendeu? O fato de eu ter escolhido uma homossexualidade não tem nada a ver com as violências que eu sofri na vida. Entendi. Isso é um fato que todo mundo se pergunta hoje, né? Mas tá aqui a resposta da Cris. Então, vamos lá com o pessoal e os próximos entrevistados de hoje. Nana, a resposta dessa caminhada é positiva? Eu acredito que sim. A gente estava aqui conversando com as pessoas, né? A gente chama atenção, primeira coisa, mas o que é esse monte de cartaz, esse monte de gente aqui é a primeira coisa. E ao conversar com as pessoas, a gente vê que assim, existe uma simpatia com relação ao tema, né? Porque a violência contra a mulher é uma realidade, né? Nós mulheres vivemos com medo, né? Então, assim, é muito difícil, assim, é uma situação que a mulher nunca tenha passado medo na vida. A gente sabe que essa é uma reivindicação legítima o fato de nós mulheres não querermos viver com medo, né? Medo de sair na rua, muitas vezes medo de passar violência dentro da própria casa, né? Então, eu acho que é uma resposta bastante positiva. Geralmente a vítima conhece o agressor? Sim, essa é uma questão específica da violência de gênero, inclusive a Lei Maria da Penha trata disso, porque a violência contra a mulher, ela tem essa especificidade que muitos dos agressores são conhecidos da mulher, então
dependendo da idade, o agressor muda. Então, assim, do 0 aos 9 anos, normalmente é o pai. Dos 9 ao 14, em grande medida é o pai ainda. Mas depois, quando você passa dos 20 anos, né, a maior parte dos agressores é o namorado, ou o ex-namorado, o marido, o ex-marido, o companheiro da vítima. Depois dos 60 anos são os filhos. Então, assim, normalmente as agressões de mulheres acontecem por pessoas conhecidas, né, que têm uma relação afetiva íntima com a vítima. Isso coloca toda uma complexidade para tratar o tema. Né? E então, assim, a gente acha que o poder público tem que tratar dessa complexidade, porque é o que a gente fala do ciclo da violência, né? A violência acontece dentro de um ciclo que a mulher está vivendo na vida dela e aí a gente precisa romper esse ciclo, né? A mulher tem direito a ter direitos? Com certeza, né? A gente acha que as mulheres têm muitos direitos que são negados, né? Eu acho que de viver uma vida sem violência é o primeiro delas, de ter acesso à educação, à informação, né, a ter conhecimento sobre os seus direitos, a viver uma vida sem medo, né, então são direitos que são negados para mulheres. E assim, a mulher muitas vezes, ela está numa situação de violência, ela quer sair daquela situação, lógico, nenhuma mulher gosta de ver uma situação de violência, ela precisa ter meios para fazer aquilo, ela precisa ter meios concretos para sair de uma situação de violência. Então é importante que as mulheres tenham garantido o direito de moradia, né, tenham direito ao emprego que garanta as condições para a mulher, por exemplo, poder viver sozinha. Né, para a mulher poder ter o direito à creche, para a mulher deixar seus filhos. Então, assim, uma série de direitos que eu acho que é direito e a gente tem que lutar por eles. Você tem dados ou estatísticas dessas agressões? Então, tem um dado que saiu no Correio Popular, né, que o número de estupros em Campinas aumentou em 150% em relação a fevereiro do ano passado. Então, a gente acha que isso é uma questão muito grave, né? Isso demonstra, né, que as mulheres estão sofrendo violência no cotidiano, né? E a gente a ideia da caminhada é chamar atenção para esse dado, porque muitas vezes a violência contra a mulher é naturalizada, né? Se acha que é natural, né? A mulher ou a violência é naturalizada ou a mulher é culpabilizada pela violência. Então é muito comum, por exemplo, a mulher que vai fazer a denúncia da violência ser julgada. Mas com que roupa você estava? Né? Você estava andando à noite sozinha na rua? Horas, né? Primeiro que a violência ela não tem horário para acontecer nem local, né? A gente sabe que muitos casos de assédio, de estupros que acontecem à luz do dia, independentemente e assim, eu acho que é um direito, né? Que a mulher ande onde ela quiser, no horário que ela quiser, com a roupa que ela quiser, né? Então, a gente sempre fala que os homens precisam aprender a respeitar as mulheres, não as mulheres terem medo dos homens, né? Então, acho que é uma questão importante. Essa violência, você acha que é relacionada a drogas, álcool? Eu acho que assim, o problema da violência é o machismo. Em primeiro lugar, a gente vive uma sociedade machista, em que a construção da mulher como objeto, como posse do homem é muito presente. A gente vê isso na mídia, a gente vê um apelo da mídia em relação ao corpo da mulher, a hipersexualização da mulher, né? Então, assim, a gente vive uma sociedade que traz uma herança patriarcal muito grande. E eu acho que, em primeiro lugar, é o machismo, né? É lógico que existe uma relação, por exemplo, em relação à violência doméstica, da violência ao consumo de álcool. Né? Isso é uma coisa que existem relatos disso, mas a causa primeira, né, mesmo nessa situação, é o machismo, né? Então eu acho que fale um pouco sobre a mulher ter direitos a ter direitos. Então eu acho que assim, na verdade em primeiro lugar, a mulher ter direito a um trabalho digno,
que ela seja bem remunerada, que ela tenha condições, né, de trabalho, em que ela tenha uma renda que ela possa se sustentar sua família, ela ter acesso à educação, a uma educação pública, né, que a gente sabe que a educação pública é muito deficiente, ela ter acesso à creche pública, né, Campinas tem um déficit de creche muito grande, então mesmo crianças acima de 3 anos não podem ficar em período integral, que é um problema, e isso recai principalmente sobre a mulher, porque a gente vive uma cultura e uma sociedade que muitas vezes o cuidado das crianças cabe à mulher. Aqui em Campinas a gente teve uma situação que os vereadores de Campinas tentaram aprovar uma emenda à lei orgânica da cidade que proibiu o debate de gênero dentro das escolas. E a gente fez uma luta muito grande contra isso, porque a gente... É necessário discutir gênero dentro da escola, é necessário que as crianças aprendam desde pequena a respeitar a mulher, né, que a mulher não é objeto, a respeitar a diversidade, inclusive, a diversidade, aprendam que o preconceito é uma coisa ruim, né, porque o preconceito está na raiz de muitos casos de violência, inclusive de mortes, assassinatos e tudo mais. Então eu acho que uma série de direitos que a gente tem que lutar, né? A gente discute aqui o direito a uma delegacia 24 horas aos finais de semana. A Delegacia da Mulher, ela funciona só em horário comercial. Então, assim, a gente reivindica a Delegacia da Mulher 24 horas nos finais de semana e uma mudança na lógica na própria delegacia, né? Os profissionais que trabalham na Delegacia da Mulher, eles têm que ter formação específica para lidar com casos de violência de gênero, né? Então, muitas vezes a mulher recorre à delegacia, ela é culpabilizada, né? Ela não é esclarecida sobre seus direitos, a Lei Maria da Penha garante uma série de direitos, a mulher não é orientada, por exemplo, com relação à medida protetiva, né? Com relação a todos os recursos que a lei garante. Então a delegacia ela precisa ter a gente defende que sejam funcionários mulheres, né, porque a gente sabe que é uma dificuldade, é uma situação de fragilidade, né, que a mulher se encontra naquele momento, então que ela seja bem acolhida, seja orientada pelos seus direitos, né, e com profissionais formados para aquilo, né. Aproveitando essa parte da delegacia, e a cidade que não tem delegacia, ela pode procurar qualquer delegacia? Então, na verdade, ela pode procurar qualquer delegacia. A gente está defendendo um projeto de lei que está tramitando na Assembleia Legislativa, que é o PL 643 de 2015. É um projeto de lei do deputado Raul Marcelo. Esse projeto garante, por exemplo, número de delegacias proporcional ao número de habitantes. Por exemplo, Campinas tem uma delegacia para uma cidade, né, com 1,5 milhão de habitantes, e é uma delegacia que atende inclusive a região, porque como a delegacia só funciona no horário comercial, as mulheres de Hortolândia, Sumaré, trabalham em Campinas e elas vão recorrer à delegacia de Campinas. Com apenas uma delegacia é muito suficiente, né? Então eu acho que assim, todas as cidades deveriam ter delegacias da mulher, proporcional ao número de habitantes, né, nessas condições que a gente colocou, né, até porque para que ela seja bem atendida, para que ela não seja revitimizada. Uma coisa que acontece muito dentro das delegacias, e a gente tem muitos relatos disso, é, por exemplo, o preconceito racial. Então, assim, aí se soma 2 preconceitos, né? O preconceito de gênero e o preconceito racial. E o mapa da violência de 2015 demonstrou que o número de mortes entre mulheres cresceu entre as mulheres negras. Então, assim, as mulheres negras é um setor da população que está em uma situação de fragilidade, muitas vezes são as maiores vítimas da violência e isso precisa ser contemplado dentro da política pública. Então, todas essas questões específicas da Delegacia da Mulher tem que estar contemplada, né? Eu acho que a mulher, ela pode procurar qualquer delegacia? Ela pode. A Delegacia da Mulher tem que ser especializada para atendê-la em todas as suas especificidades. E qual é o Disque Denúncia? É o 180, né? Eu acho que as mulheres que estão sofrendo violência têm que procurar, têm que denunciar. Aqui em Campinas tem o CEAMO, que é o Centro de Referência da Mulher, que a mulher é bem orientada, atendida. Eu acho que nós temos que garantir que esses direitos sejam de fato respeitados. Essa caminhada é para você, além de conscientizar,
fazer com que elas tenham coragem de denunciar, não é? Com certeza, é incentivar as mulheres a fazer a denúncia. Esse é o primeiro passo, né? O primeiro passo é fazer a denúncia, o primeiro passo é recorrer ajuda, procurar ajuda. Como a gente estava falando, é um ciclo de violência que a mulher se encontra, como existe uma relação de afetividade, né, que muitas vezes a violência acontece porque a gente deveria nos amar, né, então é uma situação difícil e muitas vezes a mulher precisa de uma ajuda de terceiros para sair desse ciclo de violência. A gente fala, em briga de marido e mulher, a gente mete a colher. Nesse caso, mete a colher, não mete a colher. Mete a colher, tem que meter a colher, porque não dá para aceitar que as mulheres sejam violentadas, né? Então faz um chamado aí para quem não tem coragem. Gente, mulheres, a gente tem o direito a viver uma vida com liberdade, com segurança, a viver uma vida sem medo. Então nós mulheres temos que lutar, temos que fazer as denúncias, né? Temos que recorrer aos nossos direitos e temos que lutar para que o Estado garanta esses direitos para nós. Essa é uma necessidade que a gente já sabe que se o Estado garantir esses direitos, a vida das mulheres pode mudar.